Rafaela Oliveira, ela que é consultora de imagem e estilo e hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre análise de coloração pessoal. Obrigada, Maria. Muito boa noite a todos. Como já foi apresentado aqui, meu nome é Rafaela Oliveira. Eu sou consultora de imagem e estilo e hoje eu vim apresentar para vocês um dos serviços que eu já venho aí trabalhando, já fazer um ano, que é a análise de coloração pessoal. É um serviço que tem crescido bastante. Acredito que quem ainda não conhece já ouviu pelo menos falar, né, nesse termo, principalmente a mulherada aí, que são as clientes em peso desse serviço, apesar de ele atender a todos. E a gente veio aqui trazer hoje para vocês um pouquinho do mundo das cores. E aí eu tô aqui com a Duda Martins, que é uma das embaixadoras da feira, e ela foi minha modelo. A gente produziu um conteúdo para poder trazer aqui e apresentar um pouquinho para vocês o passo a passo da coloração pessoal. Bom, no final a gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês, né? Eu vou passando aqui para vocês porque a gente não tem muito tempo. Então, vou passando aqui os vídeos para vocês entenderem como funciona e no final a gente vai fazer uma demonstração da etapa final da análise de coloração pessoal, tá bom? Bom, assim como eu faço nos meus atendimentos, eu gosto de começar falando, explicando o que é a cor fisicamente falando, né? Porque eu acho que aí já é um passo dado para vocês entenderem um pouco de como que funciona o processo e o porquê das cores, né? Então, a cor de um objeto é a interpretação do nosso cérebro para a luz ou luzes que aquele objeto está refletindo para os nossos olhos. O que isso quer dizer, gente? Que a cor é luz. As cores refletem para os nossos olhos para que a gente consiga identificar que cores são. A gente só consegue ver a cor através da luz. Se não tiver cor, tudo fica escuro, né? Tudo fica preto. E assim, a gente entra na parte da análise de coloração pessoal para vocês entenderem, né? Como eu falei, a cor é o reflexo da luz. E a análise de coloração pessoal, ela estuda quais são os tons que mais harmonizam com a nossa beleza natural. São os tons que estão presentes no subtom da nossa pele. E quando a gente repete esses tons que estão na nossa pele, nas nossas roupas, maquiagens e acessórios, gera harmonia. Gravem essa frase na mente de vocês. Repetição gera harmonia. E é tudo isso que a gente vai vendo aqui durante o processo. Eu tenho certeza que vocês têm cores que vocês gostam de usar, que vocês sentem bem na hora de usar. E tem aquelas cores que vocês não usariam de jeito nenhum, né? Vou contar pra vocês um pouco de como que eu comecei a perceber isso pra mim. Lá em 2020 eu fui fazer um trabalho de faculdade e a gente resolveu comprar uma blusa para todo mundo ficar uniformizadinho, todos com a mesma cor ali. E essa blusa era numa cor do verde militar. E aí eu, que não usava, não era muito de abusar das cores, eu comecei a me sentir bem com aquela blusa. Gostei daquela blusa, comecei a usar ela mais vezes. Usei assim, até esgarçar, né, como dizem. E aí eu não entendi o porquê disso. E aí quando eu conheci a coloração pessoal, foi que eu entendi por que eu me sentia bem com aquela blusa. Como eu falei pra vocês, a cor é o reflexo, né, da luz no nosso rosto. Então quando eu colocava aquela blusa no verde, ela refletia pro meu rosto de forma positiva. Então é assim que funciona a coloração pessoal. Aquelas cores que estão dentro da nossa cartela, que harmonizam com a nossa beleza, elas vão refletir de forma positiva. E aquelas cores que não estão, né, geralmente são aquelas cores que a gente nem tem costume de usar porque não gosta, vão refletir de forma negativa, né, vai trazer uma outra sensação. E aqui vocês podem ver, esse é o efeito das cores, né? O que a gente vai avaliar? Mas que cores são essas? Que efeitos são esses que a gente avalia durante a análise de coloração pessoal? É o efeito das cores, os efeitos positivos e os efeitos negativos. A gente vai passando os tecidos com características diferentes e de acordo com o que ele mostra pra gente, né, o reflexo dessas cores no rosto, a gente consegue perceber o que funciona e o que não funciona pra gente. Essas duas fotos que vocês estão vendo aqui não tem efeito nenhum, tá? Essas fotos a Duda printou do vídeo que a gente fez no dia da análise de coloração pessoal dela. E vocês podem ver como que o rosto dela tá diferente. Como que o rosto dela tá diferente em cada cor. Aqui nessa primeira cor a gente vê o efeito negativo das cores. Quais são esses efeitos? Traz sombra pro rosto dela, salienta manchinhas, a pele dela tá sem viço, um aspecto de cansaço. E isso vocês podem perceber quando ela tá com esse tecido no rosa. A Duda tem a pele perfeita e esse tecido essa cor simplesmente criou uma sombra no rosto dela, criou mancha onde nem existe. Vocês podem perceber na parte de baixo dos olhos, no entorno dele também.
E outra coisa que a gente vai sempre repetindo durante a análise é a sensação da continuidade. Se a cor não faz parte da nossa pele, se ela faz parte da nossa beleza, ela tem que dar a sensação de continuidade quando a gente coloca ela. Ela não tem que chegar antes da gente, ela não tem que chamar mais atenção que a gente, ela não tem que roubar a nossa beleza, né? E é isso que o rosa está fazendo. Se a Duda estivesse aqui com um vestido todo rosa, chegasse aqui, para onde vocês olhariam primeiro? Para ela ou para a cor do vestido? E aí vocês podem perceber exatamente o contrário quando ela está no verde. Os efeitos positivos que a gente avalia durante o viço natural, ilumina a pele, tira as manchinhas, reduz o efeito das manchinhas, se ela tiver olheira, se tiver marca de espinha, algum melasma, isso tudo é reduzido. A pele dela fica mais uniforme, reduz as imperfeições e vocês percebem exatamente a sensação de continuidade da beleza dela nesse tecido verde. Vocês concordam comigo? De onde que vem essas cores, né? De onde que vem as cores da nossa beleza? Essas cores vêm das estações, as estações do ano. O estudo que foi realizado para poder chegar nesse resultado, né, desse serviço da análise de coloração pessoal, lá em 1940, observou que a nossa beleza, as cores que estão presentes na nossa beleza, replicam as cores da natureza. E nada mais justo, né, gente? Porque a gente faz parte da natureza também. Então, as cartelas que a gente entrega no final da análise de coloração pessoal são baseadas nas estações do ano. Mas essas estações do ano é baseado lá no hemisfério norte, porque a consultoria, a coloração pessoal, ela não foi criada aqui no Brasil. E aqui no Brasil, no país tropical, a gente não tem as estações bem definidas. E lá fora a gente consegue perceber com mais nitidez a diferença das cores na natureza. Então, nós temos as estações primavera, verão, outono e inverno, que é onde é baseado as cores da nossa beleza. E aí, quais são as cores que a gente observa durante essas estações, né? Na primavera, a gente tem cores quentes, cores vibrantes e cores claras, é o que a gente consegue observar nessa primeira imagem. No verão, a gente tem cores frias, cores suaves e cores claras. Lembrando vocês que é baseado na cor presente na natureza e não na temperatura em cada estação, né? Porque no verão a gente tem cores frias, mas a gente sente calor. Então é baseado nas cores presentes mesmo durante essas estações. A gente tem predominância de cores quentes, que são essas cores mais amareladas, as árvores, as folhas das árvores secam, tem cores suaves e escuras, né? São estações mais escuras, assim como o inverno, uma estação que amanhece mais tarde, escurece mais cedo, e a gente tem presente cores frias, cores vibrantes e cores escuras. E assim, nessas três características de cada estação que eu falei para vocês, é baseada as cartelas. Cada estação possui 3 cartelas dentro dela, porque nós somos belezas variadas. Então não tem como incluir a gente somente dentro de uma estação específica. Então as cartelas são baseadas nessas características e nós temos no total 12 cartelas de cores. Essa daqui que eu estou na minha mão é uma cartela, por exemplo, é a cartela da Duda, no tom escuro. No final da coloração pessoal, você recebe a sua cartela física. Aqui dentro tem todas as cores que combinam com a sua beleza, todas as cores que harmonizam com você. E também eu dou instruções com relação a cores de maquiagem, cores de cabelo, cores de acessório. Tudo isso influencia, porque como eu disse para vocês lá no início, quando a gente replica as cores que estão na nossa beleza, né, que são as cores do nosso subtom, a gente gera harmonia no nosso visual. A análise, eu começo analisando o contraste pessoal da pessoa. O que é o contraste pessoal? É a diferença entre os tons claros e escuros na nossa beleza. No conjunto pele, olhos, sobrancelha e cabelo. E por que eu avalio isso, né? Para que serve o contraste? Eu sabendo o contraste da cliente, eu já vou conseguir me nortear por algumas possíveis cartelas que ela possa ser, e o contraste também influencia em outros aspectos, como por exemplo, uma estampa. Eu sou uma beleza de pele negra, a minha cartela é um outono escuro, eu sou um contraste baixo escuro. Eu sou um exemplo de contraste baixo, tá? Vocês não conseguem perceber muita diferença entre os tons que estão na minha beleza. Se eu colocar, chegar aqui para vocês com uma estampa de zebra, por exemplo, que é uma estampa de contraste alto, preto e branco, para onde vocês vão olhar primeiro, mais uma vez? Para a roupa. Ela vai chamar mais atenção que eu. E quando eu coloco um vestido, uma roupa, uma blusa, com contraste baixo, vou dar um exemplo do animal print, que é o onça, né? São cores de contraste baixo. Aquele marronzinho mais escuro com marrom mais claro. Esse contraste vai estar acompanhando a minha beleza. Então, se eu chegar aqui com uma roupa com esse contraste, vocês não vão perceber primeiro a roupa. Vocês vão me olhar no conjunto como um todo. Vai
dar a sensação de continuidade e harmonia na minha beleza. Além disso, a gente também precisa saber o contraste na hora de escolher os tons de maquiagem. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui, mais uma vez me usando como exemplo, né? Naquela época daquele batomzinho rosa claro, quem lembra dessa época da tendência aí do batom rosa claro? Pois é, eu tive um batom desse e eu não me sentia bem com ele quando eu passava, eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas ainda assim eu continuei usando porque queria estar na moda, né? E hoje, me conhecendo um pouco mais, né? Conhecendo sobre as minhas cores, eu entendo por que eu me senti estranha com o dente amarelado, porque aquele batom, ele simplesmente estava alterando o meu contraste. Se eu sou um contraste baixo, escuro, e eu coloco um batom rosa claro, meu contraste aumenta automaticamente. Então, por isso que eu não sentia mais harmonia, por isso que eu não estava me sentindo bem. Também aqueles casos que a gente vê aquele batom na revista, aquele batom na amiga, a gente vai e passa o batom na gente e não entende porque não tá legal. É exatamente por conta dessa questão da harmonia. Outra coisa também que é importante, o contraste. E aí agora eu vou explicar para vocês sobre os tipos de contraste, né? Como eu falei para vocês, eu sou contraste baixo. E aqui eu tenho dois exemplos. O contraste baixo claro, eu trouxe como exemplo a Angélica, que é uma pele clara, olhos claros, sobrancelhas claras. Então a gente percebe que não tem muita diferença entre os tons da beleza dela. Enquanto isso, a Isa também é outro exemplo de contraste baixo escuro. Pele escura, cabelo escuro, olhos escuros. A gente também não consegue identificar muita diferença entre os tons dessa beleza. Então aqui são dois exemplos de contraste baixo. Aqui a gente tem exemplos de contraste médio com a Anitta e a Thaís Araújo. A Anitta é uma beleza de pele clara, mas ela não é uma beleza de pele totalmente clara, né? Ela tem ali uma pele mais amareladinha, ali tá intermediária, e o tom de cabelo dela é um castanho um pouco mais claro. Então a gente consegue perceber que tem um contraste, mas não é um contraste tão alto para ser um contraste alto, e nem um contraste tão baixo para se ter um contraste baixo, né? E outro exemplo é a Thaís, que é uma beleza de pele, que é um dos mais fáceis de identificar, né? Trouxe aqui dois exemplos, que é a Bianca Boca Rosa e a Juliette. São duas belezas de pele clara, cabelo escuro, olhos escuros, sobrancelhas escuras. A gente consegue definir bem a diferença entre esse tom, né? Que é uma diferença grande, e por isso são exemplos de contraste alto. E aí, na Duda, né, durante a realização da coloração da Duda, a gente identificou que, assim como eu, ela é um contraste baixo escuro. E o contraste é algo muito simples de vocês avaliarem em casa mesmo. É só vocês tirarem essa alteração da foto, ela vai ficar em preto e branco, e vocês vão ver com mais clareza a diferença entre os tons. E aí a gente vem para a parte legal, né? A parte de passar os tecidos, né? Aqui a gente começa a identificar quais são as dimensões das cores da nossa beleza. E o que é essas dimensões, né? É identificar quais são as características das cores. Toda cor, ela tem três características. A gente chama de tipo. T de temperatura, I de intensidade e P de profundidade. E aí, o que é a profundidade, né? A profundidade é a diferença dos tons claros e tons escuros. Se a nossa beleza vai harmonizar melhor com as cores mais claras, são aquelas cores com mais adição de branco, como a gente pode ver nesse primeiro exemplo aí do azul bebê, ou se a gente vai harmonizar melhor com as cores escuras, que são aquelas cores que têm mais adição de preto na sua composição. Aqui é um vídeo rapidinho da gente avaliando a profundidade da Duda, tá? Primeiro a gente passou os tecidos escuros, né? Por cima tem os tecidos escuros e por baixo são os tecidos claros. Eu tive que colocar o vídeo rápido porque a gente tem pouco tempo aqui, mas dá pra vocês já perceberem que no primeiro tecido o tom da pele da Duda é mais uniforme. Quando a gente passa pros tecidos claros, ilumina o rosto dela, mas não é de uma forma positiva. Vocês percebem que ela fica pálida? Nesse primeiro momento, ela tá com a pele com tecido com cor mais uniforme, né? E depois, quando a gente passa para os tecidos claros, ela fica pálida demais. As cores claras apagam a beleza da Duda. Então a gente identificou que ela fica melhor com profundidade escura, né? Ela fica melhor nas cores escuras. Parte da intensidade. Quão intensa é uma cor? E aí a gente identifica se a pessoa fica melhor com cores mais suaves, cores mais opacas, com mais adição de cinza na sua composição, que é. E essa daqui é a parte que a gente avalia a intensidade da Duda. Confesso que foi uma parte bem difícil. A coloração pessoal é uma análise bem minuciosa e a gente não estava conseguindo identificar de cara o que estava acontecendo ali, né? Qual que era a diferença de um
tecido para o outro. Aqui no vídeo a gente vê até mais nitidamente do que pessoalmente. Depois eu fui entender o porquê que estava com essa dificuldade de achar. Porque a intensidade da Duda não é a principal característica dela. Então, por isso que a gente teve essa dificuldade. Quando geralmente a principal característica da pessoa, por exemplo, o escuro, para mim a diferença vai ser maior entre os tons claros e escuros. Quando eu passar pela parte da intensidade, a gente vai perceber uma diferença um pouco menor. E foi isso que aconteceu com a Duda. A gente passou os tecidos, foi para a parte da temperatura, voltou de novo e aí a gente bateu o martelo, né, Duda, de qual que era a intensidade. Outra coisa também que é bem interessante falar para vocês é que quanto mais manchinhas, olheiras a pessoa tiver na pele, mais fácil é da gente conseguir identificar, porque essas manchinhas, as diferenças de tons na própria pele, elas vão acusar. E a Duda tinha uma pele muito lisa, não tinha praticamente nada. Então a gente depois encontrou aqui uma manchinha que ela tinha de sol e aí a gente conseguiu se nortear por aí. Temperatura da pele, tá aí uma coisa muito polêmica, né? Tem vários métodos por aí que ensinam a achar a temperatura, mas na verdade a gente só consegue ver mesmo quando a gente coloca os tecidos com temperaturas diferentes frente à luz para poder descobrir. O que é a temperatura, né? Saber se a nossa pele é quente ou se a nossa pele é fria. O que são as cores quentes? São aquelas cores com mais adição de amarelo na composição. E a gente está conseguindo ver nesse primeiro verde. São cores mais amareladas, com fundo mais amarelado. E as cores frias é o exemplo desse segundo verde, que são aquelas cores com mais adição de azul na sua composição. São cores mais azuladas. De temperatura, a gente passa 4 tecidos diferentes. Primeiro, esses tecidos de 3 cores. Esse primeiro são as cores quentes, depois a gente passa para as cores frias de baixo, né? Vocês podem ver que ela tem bastante azulado, são rosas azulados e a parte de cima são bem amareladinhos. E depois a gente vai para a parte dos tecidos metalizados, que é o dourado e o prata. E nessa parte a gente acaba entendendo por que a gente tem preferência por um metal específico. Às vezes a gente gosta mais do dourado, às vezes a gente gosta mais do prata, às vezes a gente gosta um pouquinho dos dois, que é o caso das peles neutras, que ficam bem com os dois, né? E aí a gente avalia isso também. Na hora, vocês podem perceber que o tecido dourado deixou o rosto da Duda mais uniforme, trouxe uma paradinha, tá vendo? E quando a gente passa pro prata, dá uma empalidecida, acende demais. Passando a parte desses tecidos, né, a gente encontrou quais são as dimensões das cores da Duda. E quais são? A Duda fica bem de cores escuras, cores suaves e cores quentes. Baseado nisso, eu separo as cartelas que têm essas características, que tem como principal característica essas 3 características que a gente identificou na Duda. E aí eu já elimino várias cartelas e o resto que fica, né, que é a metade, a gente compara as cartelas que têm como principal característica a mesma coisa. Então aqui ficou o quê? O outono quente, o outono escuro, a primavera quente, ficou também o outono suave, e aí a gente foi comparando essas cartelas entre elas, e essa parte também é muito interessante, porque como os tecidos são lisos, aqui a gente já consegue ter uma noção de por que talvez a gente tenha uma roupa de uma cor específica que consegue usar. Acho que não fica legal. E aqui a gente vê a resposta do porquê que não fica legal, porque talvez aquela cor não esteja na sua cartela, e também a gente confirma aquelas cores que a gente já tem tendência a gostar. E aqui essa parte também é a hora que o filho chora e a mãe não vê que eu falo, porque todo mundo acha que o preto combina com tudo e todo mundo, quando na verdade não é assim. São só as cartelas de inverno que possuem preto, mas para quem gosta do preto e não quer largar, no final eu ensino, né, os elementos de compensação, que é você conseguir usar as cores fora da sua cartela, mas de forma a amenizar o efeito negativo que ela tem. Porque, gente, isso daqui não é para prender ninguém. A cartela de cores não é para prender ninguém, você não é obrigado a usar somente as cores que estão aqui dentro. Pelo contrário, a coloração pessoal ela vem para libertar. Porque eu duvido que uma pessoa normal, assim, que não trabalha com moda, tenha isso aqui tudo de cores no guarda-roupa. Ninguém tem, gente. E aqui abre um leque de outras oportunidades, de novas cores que você pode explorar e que você vai ficar bem também. Além do mais, todas as cores que estão aqui combinam entre si. Então você cria um guarda-roupa funcional, porque você não precisa mais ficar se preocupando, se eu comprar essa roupa nessa cor aqui, será que ela vai combinar com aquela outra que eu tenho lá? Não, porque a partir do momento que você começa a adquirir peças dentro da sua cartela de cores, tudo combina com tudo, isso não vai ser mais uma preocupação para você. E você vai ter essa cartela pro resto da vida, então é um super investimento, né? Hora
hora de descobrir a cartela de cores. Vou fazer essa parte aqui com vocês. É claro que a gente não vai fazer como se estivesse lá na hora, né? Porque a pessoa precisa estar com a pele limpa. Como eu falei, a gente descobre os tons que mais harmonizam com a nossa beleza natural. Então é a nossa beleza sem maquiagem. E a Duda está maquiada, né? Eu já lavei produzido, um dia importante. Mas é só para vocês sentirem um pouco de como que funciona a coloração pessoal aqui de pertinho. Gente, passada a parte dos tecidos, sobram 3 cartelas. Vocês perceberam que foi uma etapa eliminatória, né? A cada parte que a gente passava, a cada dimensão que a gente descobria, a gente ia deixando algumas cartelas para trás. E no final, geralmente, ficam 3 cartelas dentro da mesma estação. No caso da Duda, foram as cartelas de outono, que é o outono escuro, outono suave e outono quente. E essa parte final a gente vai comparar dessas 3 cartelas que estão dentro das características da Duda, qual que é a melhor delas, que mais vai harmonizar com a beleza dela. Vou ficar sem microfone agora e vou falar com vocês sem microfone, porque eu vou usar as 2 mãos. Então, desses 3 cartelas que estão aqui na minha mão, aqui eu tenho o outono suave, que são cores escuras, quentes, e a principal característica é a suavidade. O outono quente são cores escuras, suaves, e a principal característica é a temperatura, que é o quente, né? E o outono escuro, que são cores suaves, quentes, e a principal característica é a intensidade, né? A profundidade, que é o escuro. Eu estou sempre falando com vocês com relação à sensação de continuidade da nossa beleza. Eu sempre peço para a cliente se imaginar num quadro. Se ela fosse uma pintura fresca e borrasse, aonde que ela borraria? O que faria mais sentido para a beleza da Duda? O que daria continuidade para essa beleza? Ela aqui, nesses tecidos, onde a principal característica é a suavidade, ou ela aqui nesses tecidos, onde a principal característica é a temperatura quente. Onde que vocês veem mais sentido? O que mais combina? O que dá continuidade para a beleza da Duda? Aqui, no outono suave, ou aqui no outono quente? Exatamente. Entre suave e o quente, o que fez mais sentido para a Duda é o quente. Então a gente já vai eliminar aqui mais uma cartela, que é o outono suave. Agora a gente vai comparar o outono escuro e o outono quente, que foi o que venceu aí a competição, né, entre quente e suave. Aqui a gente tem o outono quente novamente. E aí o que faz mais sentido, mais uma vez, para a beleza da Duda? Ela aqui no outono quente ou ela aqui no outono escuro? Essa é uma parte difícil, porque das 3 cartelas ela harmoniza com as cores das 3. Só que, como eu falei no início, nós somos belezas diversificadas. Então ela vai tender a ficar melhor com certa característica das cores. Vou fazer novamente para vocês. A gente vai avaliando tudo aquilo que eu falei para vocês. A reação do rosto nas cores. O que dá mais continuidade, o que traz um viço, o que ameniza ali as manchinhas que ela tiver. Essa parte é mais difícil porque, como eu falei, as 3 cartelas ficam bem. Só que vai ter uma que vai ser melhor. Quente ou escuro. Uma coisa, inclusive, que a gente tem que deixar de lado na coloração pessoal é o nosso gosto pessoal. A gente tem que deixar as cores mostrarem pra gente o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Se a Duda fosse um quadro, ela borraria aqui? As cores se misturariam ou daria pra gente identificar que cor que é? Qual cor é a dela, qual cor que é a tela? Ou ela borraria aqui? Qual que faz mais sentido? Aqui, se a gente misturar ela aqui com essas cores, ela vai aparecer? Ou aqui?
primeiro de falar? Você acha que é o primeiro? Bom, não é o primeiro. A gente identificou que a Duda fica melhor com as cores mais escuras. A temperatura da pele dela é uma pele quente, só que a temperatura não fala mais alto. O que fala mais alto para ela aqui, o que harmoniza melhor com ela são as cores mais escuras do outono. Então, como ela não é um outono quente, a Duda é uma pele neutra quente. Ela fica bem com prateados e dourados. O dourado é a cor melhor, né, de metal para ela, mas ela também fica bem no prata. E aí a gente identificou que a Duda é um outono quente, assim como eu. Outono quente não, desculpa. Outono escuro, assim como eu. Então, na beleza da Duda, ela tem presente as cores neutras quentes, cores suaves e cores escuras como principal característica. Uma coisa que pode ter afetado aqui é o fato da Duda estar maquiada e de amarelo, né, Duda? Com dourado ali, só chamando pro quente. Durante a coloração pessoal, a gente não pode estar de maquiagem nem hidratante, nada de brinco. Ainda coloco aqui por cima um pano para poder neutralizar qualquer cor que tenha, qualquer outra interferência que venha de fazer de cor, né? Porque, como eu falei para vocês, as cores refletem. E aí a gente descobre com mais nitidez, né, com mais assertividade, qual que é a cartela final. E aí, no final da coloração, eu apresento a cartela de cores. No final da coloração, eu apresento a cartela de cores com todas as cores que harmonizam com a beleza de cada cliente. Aqui dentro tem opções de combinações. Eu também apresento para vocês o círculo cromático, ensino vocês a usarem ele para poder fazer combinações de cores, né? Para quem gosta de looks mais ousados, ou até um detalhe ou outro, por exemplo, uma bolsa colorida com uma blusa colorida. Não precisa ser de tudo ousado, né? Também tem opções de metais, opções de animal print para cada estação. A gente avalia também os tons de maquiagem, que é uma coisa muito importante. A maquiagem está diretamente no nosso rosto. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma base com um subtom errado, a gente sente diferença, ou fica amarelado, ou fica acinzentado. E a gente saber qual é a temperatura do nosso subtom é muito importante nesse momento. Então, a gente avalia cores de maquiagem para base, batom, sombra. A gente também tem um material de mechas, né? Nós conseguimos identificar quais são os melhores tons para cabelo: castanho, ruivo, loiro, através desse material e através do resultado que a gente vai ter na coloração pessoal, sempre respeitando as características da sua beleza, para que você possa reproduzir ela no que você usa e gerar harmonia. Agora eu vou passar para vocês um videozinho da parte final, eu apresentando a cartela para Duda, ensinando ela a usar e tudo mais que eu falei para vocês aqui. Gente, era pra ter saído uma musiquinha, não saiu, mas tudo bem. Pode passar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham interesse por conhecer um pouco mais do mundo das cores. Toda cor que comunica alguma coisa, a gente pode usar elas a nosso favor na hora de nos apresentar para o mundo.
E é isso, gente. Terminamos mais um bate-papo. Agradecemos a Rafaela Oliveira, ela que é consultora de imagem e estilo e veio falar pra gente um pouquinho sobre análise de coloração pessoal. A Rafa vai ficar no nosso Fomenta, né, Rafa? Quem tiver ainda dúvida, quiser bater um papo com ela, marcar uma consultoria. Obrigado, Rafa.